começou também o deixa disso, né? Ontem, isso. O próprio jornal o Globo publicou um editorial até simpático, falou, olha, o Elon Musk deu uma exagerada, porque afinal ele tem que cumprir a lei. Em excesso. Né? Mas o Alexandre de Moraes também, né, tá exagerando, não tem transparência, mas o Elon Musk tem que aprender também que ele não pode desrespeitar a lei e tal. Daí parece que é aquela visão moderadinha, limpinha, né, prudente e sofisticado, né, sobre o negócio. Tá todo mundo assim, parece que tá em manibus toba, né? A impressão que tá dando, tá todo mundo meio com o cu na mão, né? Eu não consigo entender exatamente por quê, mas tá, né, parece que... Mas, e aí você fica, até que os caras estão agora criticando, mas há duas coisas aqui nesse debate posto dessa maneira, né? Que tudo bem, o Alexandre de Moraes está exagerando, mas o Elon Musk também não pode descumprir a lei brasileira. Não. Há duas coisas aqui. Há uma premissa verdadeira e um princípio viciado. Né? A premissa verdadeira é, o Elon Musk não pode desobedecer a lei brasileira, né? O Twitter não pode desobedecer a Constituição brasileira. O princípio viciado, né, que está fundamentando essa discussão, e é justamente o que está sendo discutido, mas é o que ninguém quer discutir, que é assim, contrabandear para dentro da discussão, né, é que o Alexandre de Moraes, ele está cumprindo com as leis brasileiras, ele está agindo de acordo com as leis brasileiras. Isso na melhor das hipóteses, porque na pior das hipóteses, esse princípio viciado está dizendo o Alexandre de Moraes é a lei brasileira. Mas é o que disse aqui essa mulher, meu Deus do céu. Exatamente, enquanto a discussão não é... Ele tomou decisão, gerou crítica, tudo bem, mas ele tem um papel importante na salvaguarda da democracia. Então, exatamente, quando a discussão não é se o Elon Musk deve ou não deve cumprir, o Twitter deve ou não deve cumprir as ordens da lei brasileira, etc. Mas a questão é que o Alexandre de Moraes está descumprindo a legislação brasileira. Ele está. Né? Essa é a discussão. Não adianta falar, não, né? Mas temos que cumprir a ordem. Não, o Alexandre de Moraes ele não é a lei. Ele também está submetido à lei. Pela Constituição, ninguém está acima da lei. O porra do STF acabou de votar isso essa semana, com relação ao Exército. Todos falaram, ninguém está acima da lei. Ou seja, nem o STF. Né? Então existe o marco civil da internet que protege, essa lei surgiu para proteger os usuários, inclusive dos governos. Não é assim, você tem o direito à privacidade contra mim. Eu não posso saber o que o Lucas está fazendo lá na internet dele. Fala, não, é para proteger todo mundo. As corporações não podem, o governo não pode. Quem quiser saber vai precisar de ordem judicial dentro mediante processo legal, etc. Uma investigação que tenha fundamentos, piriri pororó. Né? É por isso que serve o Marco Civil da internet e o artigo 5º da Constituição. Né? Duas leis brasileiras que o Alexandre está, obviamente, desconsiderando. Tá? Isso só olhando para o que ele está fazendo, sem considerar os dados aí que o Elon Musk diz que vai divulgar. Né? Então, essa é a verdadeira discussão. Né? E a mídia, mesmo quando ela aparece ali agora tentando pôr panos quentes, não, é verdade, veja bem, né? Também o ministro não pode exagerar. Né? Eles estão tentando mudar o foco da conversa. Né? E colocar o foco no Elon Musk e Twitter estão ou não estão comprometidos com a lei brasileira, né? Vocês vê todas as respostas, né, do governo, e o cara não pode respeitar a nossa soberania. Agora o PT todo mundo é patriota, né? Não pode respeitar a nossa soberania, não pode respeitar as leis da lei brasileira, aqui tem lei, etc, etc. Bom, exatamente, o que a gente quer é o cumprimento da lei. Mesmo essa lei porcaria que tem no Brasil, a gente quer que ela seja cumprida. E não que a lei seja identificada com a vontade do Alexandre de Moraes. Uma semana atrás... É engraçado, mas assim, o Elon Musk não fez nada. Não. Ele só disse, o que prova o ponto dele. A histeria toda, a confusão toda, a gritaria toda. Assim, gente, o governo inteiro se mexendo, o presidente do ministro, o presidente da STF falando, um dos representantes do governo lá, como é que é o nome do Bessias lá, o Jorge AGU. Bessias, o AGU, entrando na defesa, dizendo que é imprescindível, né, regular as leis, etc e tal. Ou seja, é óbvio que eles estão preocupados porque furou a bolha e o negócio saiu para o mundo inteiro. E nós não sabemos o que é que de fato, a fundo, o Alexandre de Moraes pediu e fez ao longo desse tempo todo, desses 5 anos quase do inquérito
5 anos, né? Vai fazer agora. Já fez, né? Em março, 5 anos. Do inquérito das fake news. O que é que ele fez ao longo desse tempo? Então, assim, quando aqui, ó, ele fez esse tweet, né? Ou seja, nós precisamos, aqui, Elon Musk, nós precisamos pegar os nossos empregados no Brasil e dar-lhes um lugar seguro, ou eles não estarão em posição de responsabilidade, né, para que eles façam toda uma como é que é a coleta de dados, né? Depuração de dados. E eles foram ameaçados de prisão, ou seja, eles vão fazer uma grande coleta de dados. O Musk prometeu expor isso, nós não sabemos se ele vai expor, né? Mas é possível que tenha coisa muito mais grave do que a gente pode imaginar, e de fato pode comprometer muita gente. Então o Elinho pode ser o nosso Verdevaldo, quem sabe? Bernardo, jogar merda no ventilador. Queria trazer um fato que é importante a gente ter em mente sempre isso, porque senão fica parecendo assim que é a opinião do Elinho, né, do Elon Musk, né? Não é a opinião, ele não está falando assim a opinião dele, o que aconteceu. Ele não está falando ali o BSM, tô achando que, né? Tô achando que, o que acontece? O Twitter Files foi, quando foi esse vazamento de documentos do Twitter, foi quando ele comprou a plataforma, né? E aí ele pegou todos os e-mails, né, internos e liberou ao público. Só que acontece o seguinte, quando você libera essa quantidade de informação, é preciso um trabalho jornalístico para depurar isso. Porque é uma quantidade de informação muito grande. São muitos e-mails, entendeu? Mas são todos documentos verdadeiros, verazes e documentos originais, realmente, de gente dentro do departamento do Twitter, que você pode ser confirmado todas as informações. Né? Então, pronto. Então, essas informações que ele fala são verazes. Então, a pressão que existiu contra, né, as pessoas do jurídico lá do Twitter, isso existiu. Essa pressão aconteceu. Né? Isso não é imaginação, isso aconteceu. Os arquivos lá do Schellenberg, do Eli Vieira e do Agape mostram isso. Né? Mas não mostram do que ele acha isso. Está lá no documento, quem quiser procura, existe. Agora é isso, tem que ter não sei quantas páginas são, é muita página, entendeu? Então, assim, aí a pessoa faz aquele trabalho, vai lendo aquele ali, existe. Agora os documentos existem. Tem lá a data, tem lá a pessoa que falou, tem lá tudo isso. Entendeu? Então, assim, não é só assim. Porque, claro, que ele teve tudo isso por trás, e aí ele começou a falar: pô, tem um ditador no Brasil. Né? É isso que ele chegou aqui, falou disso, assim, a origem é isso. Então, existem esses documentos. O que é que a Câmara do Brasil, os políticos que estão assistindo esse programa, tem que fazer? Tipo assim, parar de ser, o que o Musk acha. Vamos ver os documentos. Vamos ver os documentos que os jornalistas apresentaram. Pergunta assim, ele está dizendo que está agindo conforme a lei. Eu queria explicar qual é a lei que permite ao juiz, né, de ofício, chegar e dizer assim, não, você tem que tirar essa página, senão é R$100 mil por dia de multa, R$100 mil por hora de multa. Qual é a lei que tem essa? Não existe essa lei. Por perfil. Qual é a lei que existe assim? Ela diz assim, não, a gente tem que lembrar o seguinte, que Alexandre de Moraes, naquele momento, né, ele participava, teve ele, não sei se foi na época dele ou de Barroso, né? Mas teve ele e Barroso, na época da eleição, um pouco antes do Barroso, né? Não sei se foi com um ou com o outro. Mas você tem o TSE, que é uma instituição que, em tese, deveria ser imparcial. E porque essa instituição só pediu para censurar sempre gente da direita. Né? Então, a expressão que ele usou, botou o dedo na balança na eleição, né? Que a Daniela Lima interpretou como ele dizendo que houve fraude. Independente agora da urna, não colocou o seu dedo na balança, quer dizer, ajudou a pesar um lado. Exato. Agora, se você tem um período eleitoral, né, que você não pode questionar os negócios, né, que virou crime falar disso, né, aí, se além disso, você tem um presidente do Tribunal Eleitoral, né, que está pressionando plataformas, né, que Twitter foi o que recusou, os outros todos aceitaram. Os outros não reclamaram, não, pediu... Os outros é Zuckerberg, né, meu filho? E eles pediram, né, Bernardo? Eles pediram o seguinte: faça como se fosse uma política da empresa, para não dizer que foi judicial. Eles pediram isso. Então, assim, é esse tipo de coisa que nossos parlamentares têm que começar, né, a organizar, né, e ir para cima dos pontos cruciais. Qual é a lei que fundamenta você dar R$100 mil de hora para derrubar um negócio? Por que foi só um lado político? O TSE não é tão assim imparcial, não é tão puro, as urnas são sagradas.
né? Eles são pessoas assim realmente completamente imparciais e justas, que só pensam em Constituição e democracia 24 horas por dia. Enfim. Desculpa que eu peguei um pouquinho, mas é tanta... Então, e aí vem o Jornal Nacional e bota um lixo como esse aqui, ó. No mundo da tecnologia, o nome de Elon Musk está ligado diretamente a empresas de vanguarda. Mas no terreno das ideias, no ambiente dos debates, Elon Musk tem defendido a disseminação de informações deliberadamente falsas e a publicação de discursos de ódio, como se essas coisas pudessem caber no universo democrático da liberdade de expressão. Aí, ó. Pessoal, é o que eu falo, né? A gente não tem ainda, eu não assisto mais Jornal Nacional, né? Há muitos anos. Eu só vejo as cenas que aparecem depois, né? Eu não vejo, mas, cara, muita gente ainda vê o Jornal Nacional, né? Muita. E, assim, muita gente, eu acredito que muita gente ainda toma o Jornal Nacional como uma verdade, né? Cara, e como o Silvio disse, eles estão chegando perto de um nível Monty Python, cara. Assim, a narrativa do sistema está chegando perto do nível Monty Python, entendeu?